A materialização dos contratos conscientes. A abordagem dos contratos conscientes traz a inovação de que o poder não está no papel, mas está na relação. E como é que a gente faz isso? Que percurso é esse que a gente tem que construir para trazer a relação para o documento? A primeira coisa é permitir com que as partes, os envolvidos, quem está na relação, possa se enxergar, mergulhar um no mundo do outro. E o que a gente tem num documento tradicional? Números, endereço, estado civil. Isso fala sobre as pessoas? Fala, mas muito pouco. Então, a abordagem dos contratos conscientes, que se propõe a ser uma guiança para a relação que está tutelada naquele documento, faz com que as partes tenham que se enxergar, se vulnerabilizar, se conectar com as suas humanidades. E como é que a gente pode fazer isso? Entendendo quais são os valores e as necessidades que sustentam as ações e reações daquelas pessoas que estão no contrato. A gente vai deixar claro exatamente quem são essas pessoas, esses valores e essas necessidades, muito mais do que traduzir isso em dados pessoais. A partir dessa vulnerabilização, desse conhecimento um do outro, eu começo a construir um ambiente de confiança para ir para o segundo passo, que é justamente um alinhamento de expectativas e trocas. Isso é fundamental para dar sustentabilidade na relação, porque a partir daí eu vou entender que o indivíduo que está sustentado numa flexibilização de horário, ele não vai estar disponível no meu projeto, por exemplo, numa empresa, 24 horas. Ele não vai querer receber um e-mail à noite e responder. Da mesma forma com que aquele que está entrando num projeto porque está engajado em sustentabilidade, ele também não vai estar querendo estar se relacionando, se reunindo com as pessoas, talvez com papéis impressos. Então, esses pequenos detalhes são detalhes que constroem a nossa relação, fazem com que a gente possa entender os mecanismos de atuação daquelas pessoas que estão sustentando o meu projeto, a minha empresa e até mesmo uma relação de casamento. Então, entender por que eu quero estar junto com alguém. É uma necessidade de compartilhar, eu quero constituir família, ter filhos, uma casa, talvez o outro não queira. E aí, como a gente mapeando esse propósito, esse legado dessa relação, os valores, as necessidades dos envolvidos e depois caminhando para as expectativas e para as trocas, a gente consegue ter clareza de como aquela relação pode se construir, se movimentar e como a gente pode lidar com isso. Por quê? Porque eu passo a confiar no outro. O outro se vulnerabiliza para mim, diz quem é, eu digo quem sou. Isso a gente traduz nos contratos conscientes. A partir daí, a gente pode, mais do que estar preocupado em o que nós estamos fazendo, sim poder olhar para quem nós somos nessa relação, entendendo que o paradigma dos contratos conscientes somos nós.